Surak está se preparando para ser pastora. Ela vai abrir a própria igreja para salvar os pecadores. Segundo ela, não vai querer nenhum santarrão, nenhum religioso dentro da sua instituição, porque esses já estão salvos, esses daí já vão subir com Jesus para a glória. Ela vai querer apenas os pecadores, porque esses sim dependem de ser salvos. Quando eu vi isso daí, eu fiquei pensando sobre o assunto e não consegui entender nada. Por isso, eu gostaria do apoio de vocês para ajudar-me a entender o que se trata esse negócio de abrir igreja, do que se trata esse negócio de um pecador salvar outro pecador, embora não somos nós que salvamos ninguém e também não é pastora ou pastor, bispo ou apóstolo que salva alguém. Ele pode direcionar alguém a seguir o caminho bom ou talvez seguir um caminho pior do que já estava. E no caso de Andressa Urach, o que basicamente ela tem para oferecer dentro de uma instituição religiosa ao ponto de afirmar que salvaria tal pecador? Eu não consegui entender esse mistério. Pensa comigo. Uma pessoa que está na prostituição e por conta disso, em culto ao próprio corpo, acaba fazendo alguns procedimentos estéticos, fica totalmente desfigurada entre a vida e a morte. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Ele faz o resgate dessa vida e a transforma totalmente. E de tão agradecida que essa pessoa fica, ela começa então a dar testemunhos aqui e lá. Ela contou o testemunho dela em várias igrejas evangélicas, inclusive dentro das Assembleias de Deus, justamente por conta dessa transformação que ela teria passado, desse testemunho de vida, aonde ela alertava outras pessoas a não seguir os mesmos passos que ela seguiu há um tempo atrás. E isso foi dito por mais de anos. Depois disso, ela foi parar lá na Igreja Universal, onde atuou como obreira. Nós sabemos aquilo que ela conta de uma desilusão em relação a algumas coisas que aconteceram, principalmente em questão de dízimos. E segundo ela, ela chegou a dar até uma Land Rover, bolsas caríssimas de grife, joias, que somando tudo, teve até um Porsche, se não me engano, que ela teria doado à Igreja Universal. E que somando tudo, teria dado mais de R$1,5 milhão, inclusive ela tentou cobrar na justiça esse dinheiro. Mas é claro que a Igreja Universal negou, esperneou e também rebateu essas acusações e não se sabe se ela recebeu, porque na última afirmação que havia dos advogados da Igreja Universal, ela não iria receber esse dinheiro de volta, porque ela teria dado de bom coração, ela deu. Mas agora essa história de abrir igreja, o que realmente ela teria a oferecer dentro de um caminho da salvação para os pecadores, conforme ela afirmou. E isso ela falou no programa da Luciana Gimenez, lá no Super Pop, para vocês verem que como existe um certo sarcasmo em cima de tudo isso, que ela falou que ela ama Jesus, que embora a turma da internet, enfim, todos falam que ela tem a pombagira, ela falou que ela não tem a pombagira não, que ela tenha Jesus no coração, ama Jesus de todo o coração e que a salvação que ela recebeu de graça, ela vai passar de graça, ela vai dar, porque segundo ela ama dar. Então vocês percebem que ela ama dar as coisas, mas quando se trata dos bens financeiros que ela deu para a Igreja Universal, ela quer de volta? Confira um trecho do que ela falou lá que você vai ficar abismado com o que ela disse. Eu estou até agora, embora a gente não seja nenhum juiz para julgar tal situação, mas dentro de uma análise pequena, por mais pequeno que seja nosso pensamento, a nossa forma de observar as coisas, a gente consegue ver que existe algo de errado nesse intento. Seria muito bonita, dentro de uma questão ideológica, pautada naquilo que a própria Bíblia diz, mas aqui a gente vê que está totalmente fora daquilo que se acredita ser o correto dentro de uma instituição religiosa. E eu entendi assim que Deus me trouxe nesse mundo como se fosse uma última igreja,
para salvar exatamente quem a religiosidade condena, que são as pessoas que para o mundo são desprezíveis. E Deus me escolheu sendo assim, desprezível, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Então eu me considero louca, sim, amo Jesus, sou completamente apaixonada. Quem fala que eu tenho uma pombagira, respeito as religiões, mas eu não tenho. Eu tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito Santo. Mesmo religioso falando coisas horríveis ao meu respeito. Essa linguinha, aquilo, não faz mal pra ninguém. Essa linguinha de serpente. Enquanto as religiosas ficam falando mal da vida dos outros, ficam julgando as pessoas, essas línguas venenosas, que no dia do julgamento, essa linguinha, minha irmãzinha, vai te fazer prestar contas pra Deus. Então essa linguinha aqui não fala mal de ninguém. Essa língua aí, 2 línguas que você tem agora. Agora é 2. Elas, você não tá fazendo mal pra ninguém, exatamente, né? É uma coisa que você... Mas incomoda, né, Lu? Incomoda as pessoas. Mas me conta como é que teve essa ideia. Você viu alguém que tinha a língua cortada no meio? Eu sempre achei bonito essas mudanças, essas transformações corporais, né? Então eu acho que é muita personalidade, você tem que ser muito corajoso. E eu me considero muito corajosa, né? E justamente porque eu tenho esse propósito, eu quero futuramente abrir a minha igreja, ser pastora daqui a alguns anos, sem roubar dinheiro de ninguém, que isso fique bem claro, tá? Porque o que eu recebi de graça eu vou dar de graça, porque eu adoro dar, então sou dessas. Literalmente. Sou dessas. Mas é uma igreja só para pecadores, gente? Só para pecadores, Lu. Para aquele que se mundo, considera... Né? Todo mundo peca. Então, eu não quero religioso, tá? Eu não quero. Vocês já estão salvos, vocês já são separados, vocês já são eleitos. Então, ó, vocês não. Eu vim aqui para salvar os pecadores. Bom, não há muito o que falar sobre o caso. Vocês viram aí que a última polêmica dela foi justamente por causa de ter feito esse racho na língua. Inclusive, ela chega a falar aí nesse vídeo, conforme vocês escutaram, que a língua dela, embora seja 2, né, com essa divisão, ela fala menos ainda do que muitas irmãs aí que acabam falando mal dos outros. E segundo ela, a língua dela não tem menos poder do que a língua talvez dessas assembleianas, da Deus e Amor, enfim, de outras instituições, onde as irmãs se pautam como santarronas, mas acaba também maldizendo seus irmãos. Desse vídeo não deixa muito comentário, até porque eu estou tão abismado quanto vocês estão. Então o resto fica para nossa imaginação de como seria essa igreja, porque ela tem uma formação acadêmica em uma famosa casa de prostituição lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, quando ela separou do seu último marido, o Tiago Lopes, foi para lá que ela foi parar, justamente voltando a fazer aquilo que já havia feito antes. Dentro de uma questão bíblica, sem desmerecer a pessoa de Andressa Urach, a Bíblia fala que quando uma pessoa ela passa por esse caminho da salvação e depois volta a fazer aquilo que já havia fazendo, que é totalmente incorreto dentro do que a Bíblia diz, a Bíblia fala que seria como os porcos que voltam para a lama. Complicado.